Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao B2L Talks, o podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito. E hoje estamos aqui com Paulo Silva, grande referência em Legal Operations no Brasil e no mundo inteiro. Vamos falar um pouco da trajetória dele, as dificuldades que ele passou, né? Ele começou no mercado financeiro, né? Se você lê no LinkedIn, mas se for no Instagram já é outra história, vamos descobrir o que significa isso. Então estamos aqui com a Super Lívia. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Tem bastante história legal pra gente conhecer aqui no podcast do Direito 4.0. E aí, pessoal, queria agradecer aos nosso host aqui, né, o B-Hub, que é associado à B2L, trabalha com back-office da parte de contabilidade, parte financeira e paralegal, para empresas, escritório de advocacia. Também gostaria de agradecer muito ao DataJury, que é uma plataforma de gestão de processos, a SBC Law, que é um escritório de advocacia voltado ao contencioso, e também nossos aliados, mantenedores incríveis, né, que são apaixonados pelos projetos da B2L, a CIA, o Tozini Freire e também o Machado Meia. E aí, pessoal, estamos aqui com o Paulo Silva. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Olívia. Prazer falar com vocês. Obrigado pelo convite. Paulo, a gente já se conhece há muito tempo, então sinta-se em casa, né, à vontade. E aí eu queria saber o seguinte, eu vi por aí que você começou a trabalhar com 14 anos de idade, né, fazia um curso técnico como administrador, e aí começou a trabalhar com 14 anos no mercado financeiro. Como é que foi esse trabalho no mercado financeiro? Não, é sensacional, né? Quando a gente fala, né, quando a gente lê ali, né, começa no mercado financeiro, trabalha no mercado financeiro, acho que hoje a gente tem muita ideia daquela coisa de Faria Lima, né? Então, puxa, o cara começou em mesa de operações, né? E não foi nada disso, né? Eu comecei no mercado financeiro, comecei trabalhando em banco, mas comecei bem ali na base da pirâmide. Comecei como, né, acho que é uma função que já nem existe mais hoje, que é a função de contínuo. Para você que não conhece, não sabe o que é o contínuo, é o office boy, né? Então eu comecei ali como contínuo, como office boy de banco mesmo, e trabalhei muito tempo em banco. Eu comecei a trabalhar em banco em 1996 e deixei de trabalhar em banco em 2012. Né? Então, por aí vocês têm uma ideia do tempo, né, com que eu trabalhei nesse mercado, o tempo de bancário, né? E fui indo, né? Fui contínuo, fui caixa, fui assistente de gerente, fui tesoureiro, né? Eu ainda sou do tempo em que a gente fazia conferência de assinatura de cheque. Né? Então, cheque pré-datado. Cheque pré-datado, né? Para você que talvez seja um pouco mais jovem, cheque é uma folha que você coloca um valor, você assina, se você apresenta isso no banco, ele vai conferir sua assinatura e vai te pagar se tiver fundos. Né? Pegava muito cheque sem fundo? Assim, cara, tinha muita coisa, né? Mas era uma outra realidade, né? Era uma realidade muito menos, de fato, muito menos tecnológica do que a gente vê hoje, principalmente quando a gente olha para o mercado financeiro. Eu lembro que eu também, quando era... Meu pai, desde pequeno, sempre levou pro trabalho dele, né? Varejo, farmácia. Mas desde pequeno mesmo, assim, com 8 anos. Aí eu ia nas férias para embrulhar remédio, né? E aí eu me lembro também que quando a gente ligava para conferir se o cheque a gente podia dar permissão ou não. Aí tinha um número de telefone que a gente ligava e aí dava autorização ou não para aceitar aquele cheque. E aí a grande revolução é que tinha uma máquina que preenchia o cheque. Exato. E automaticamente já dava a autorização. Isso da época ainda, acho que o Lívia não pegou, que era o cartão de crédito aquele na maquinazinha, na folha. Peguei. Pegou? Peguei. Pegou, Lívia? Carbono, papel carbono. Era papel carbono. Na agência que eu trabalhava, nós éramos um dos pontos de arrecadação daquilo, né? Então a gente recebia, né, aquele bloco de comprovantes de cartão, porque a gente pega. Porque veja, aquilo ali era. Isso, né, hoje parece uma insanidade, mas aquilo ali era recebido, né? Aquilo ali era somado, se fazia uma capa de lote, né? E isso era enviado para uma processadora, né? Tinha um pessoal que trabalhava na madrugada processando aqueles boletos, processando aqueles comprovantes. Então, você imagina que uma transação no teu cartão, ela só ia estar evidenciada ali, cara, 5, 6, 7, 8 dias depois, né? Hoje, algumas vezes, a gente até se incomoda, fala assim, nossa, eu tô atualizando o meu aplicativo aqui e não tá aparecendo ainda. Pois é, coisa já foi diferente. Já foi. Calma, pessoal, calma. Não é bem assim. E já pegou problema quando você era contínuo
problema em porta de banco? Assim, né? Sempre teve, né? Esse tipo de coisa sempre, né? E acho que é um outro aspecto interessante quando a gente fala da digitalização, né? Como algumas coisas que a gente fala de acesso, né? Parecem que estão desconectadas e não são, né? Então, por exemplo, a porta de banco, ela é algo que é uma dificuldade de acesso mesmo para quem precisa do serviço, né? Para quem precisa utilizar o serviço. Cara, quando você traz isso para o mundo digital, né? Parece algo muito simples, né? Você fala assim, mas o fato da pessoa não ter que se deslocar, o fato da pessoa não ter, ela poder resolver a vida dela pelo celular, né? É algo que realmente muda muita coisa, né? É uma mudança grande. Não, e além disso, né? Eu fico pensando, me lembro muito, sempre, uma vez por semana aparecia no jornal problema de porta de banco. E aí a discussão tira a porta, coloca de giratória não. E aí surge a revolução das fintechs, que para que banco? Exato. Né? Para que banco? E muitas vezes quando a gente quer resolver um problema, a gente pensa muito dentro daquela caixinha, não fora da caixa, né? Sim. Outra vez eu estava conversando com um diretor também de um grande departamento jurídico, e ele comentava que às vezes a gente quer até melhorar coisas que nem precisariam existir. Sim. Foi com o Eduardo da Mondelez. Uhum. E aí fala... não, vamos melhorar esse relatório. Assim, mas aí vai olhar e falar assim, mas para que esse relatório? Para quem? Por que se faz? Porque sempre foi feito assim. Né? Então, muitas vezes, o problema da inovação não está tanto em adotar novas tecnologias, mas repensar nos fluxos, nos processos, nos entregáveis, aquilo que realmente faz sentido. E aí, uma outra coisa que eu achei bem curiosa é que você estudou em São Paulo, né, na verdadeira Universidade São Francisco. Exatamente. Na verdadeira Unifran, não a que fica no Largo de São Francisco, mas a dos franciscanos. Exatamente, né? Eu fiz a minha faculdade foi a Universidade de São Francisco, é uma universidade que ela é a mantenedora, são os franciscanos e tudo mais. E a gente sempre brincava com isso, que ela era a verdadeira Universidade de São Francisco, né? Porque a universidade a USP, né? Que a gente tá tão habituado a chamar de São Fran, né? Na verdade, ela só recebe esse nome porque ela tá no Largo de São Francisco, né? Mas ela é a Universidade de Direito da Faculdade de São Paulo. Né? E me permita, Daniel, só retomar um ponto na tua fala anterior, né? E aí talvez já falando um pouco sobre até a nossa formação enquanto advogado, né? Eu acho que isso que você trouxe aí a partir da fala do Eduardo é bem interessante. Porque a nossa formação como advogado, via de regra, é uma formação, assim, se você pergunta em geral, qual que é o papel do advogado, principalmente no corporativo? O papel do advogado é mitigar risco. Tem uma discordância em relação a isso de início, já, né? Eu entendo que o nosso papel é viabilizar negócio. Mas ainda que eu entenda que sim, e há um aspecto de mitigação de risco nisso, mas normalmente o nosso racional, e a gente aprende isso, né? A ideia de mitigação de risco é criar um excesso de controle. Né? Então é isso, eu vou criar 5 relatórios, então eu vou criar um processo com 7, 8, 9 etapas, né? Eu vou tornar este processo, né? E eu sempre gosto de fazer essa diferenciação, né? A gente fala de burocracia e a burocracia em si, ela não é má, ela precisa. O problema é quando essa burocracia se torna excessiva, né? E eu sempre gosto de dar um exemplo, né? Quando você começa a criar um ambiente com muitas desses controles, com muito desses aspectos que você não se questiona se eles precisam existir, muitas vezes isso é a causa dos teus grandes problemas. Eu acho que a gente viveu isso no período, né? Como a gente está gravando aqui um podcast, a gente não sabe quando é que isso vai ser ouvido, né? Então, assim, olha, nós estamos em 2023. Na internet é para sempre. É para sempre. Estamos, né? Para você que talvez esteja ouvindo isso daqui a 1, 2 séculos, não sei porquê, mas enfim. Nós estamos se tiver a cápsula do tempo, poderia aparecer agora na nossa porta? Não. Não. Né? Então talvez não tenha ninguém ouvindo ou não tenha a cápsula do tempo ainda. Mas fato é, a gente viveu aqui um período de pandemia, né?
E quanta coisa, né? E quantos daqueles controles que nós imaginávamos que nos tornavam nossas organizações mais seguras, nossas organizações mais estruturadas e com uma governança melhor, né? No momento se mostraram extremamente grandes complicadores quando a gente vai para essa realidade do home office, quando a gente vai para essa necessidade de operar em nuvem, quando a gente vai para essa necessidade, né, de ambientes mais colaborativos, né, mais descentralizados, né? Então, essa observação é ótima, né, nesse sentido. Em relação ao que você falou, me vem duas reflexões, né? A primeira é o seguinte, né? A gente veio a pandemia, né, e foi um período de crise, em todos os sentidos, em todas as áreas, né? Em todas as profissões, em todos os níveis do ser humano. E crise do grego significa de criseu, significa discernimento, né? E é no momento de crise que a gente a crise é o elemento externo à nossa vontade que nos obriga a parar para refletir e discernir aquilo que é essencial daquilo que é acidental. Sim. É o famoso chacalhar a árvore para saber que fruto realmente permanece ou cai de podre, né? Então, tenho certeza, houve uma aceleração na adoção de tecnologias, né? Aquilo que, quando a gente começou na B2L em 2017, as pessoas, muitos escritórios especialmente, isso é besteira, isso é moda, é hype, é passageiro, né? Se mostrou que se não fossem pelas Lawtechs e Legaltechs, a justiça no Brasil teria parado, né? E no mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que esse momento foi muito importante para mostrar que estamos vendo um novo momento em que essas burocracias, né, que às vezes a gente vai criando, os pedulicários, eles não são tão essenciais, são acidentais, né? E aí entra uma segunda reflexão que eu faço, né? Que Miguel Reale ele fala muito disso, né? Que o direito ele não possui a finalidade em si mesmo. A causa final do direito é a justiça, né? Mas como o advogado ele tem essa coisa do mitigar o risco, do controle, do domínio, a gente acaba levando para a administração, seja do escritório, do departamento ou da justiça, que acaba atrapalhando, né, o acesso à justiça. E aí a burocracia é isso, é a deformação dessa causa final, porque aí o processo ele é pelo processo, né, e não pela aquela finalidade que ele foi criado, né? E aí eu acho que esse momento de crise que nós vivemos, que foi terrível, nos permitiu meio que parar para refletir, né? Você tem visto essa mudança nos departamentos? Tem visto essas mudanças nos escritórios? Sim. Eu acho que a gente tem agora algumas mudanças de perspectiva, né? E olha que interessante, né? Não foi algo que a gente tenha pensado, mas como algumas ideias se conectam, e talvez se conectem em relação até de maneira inconsciente, né? A gente falou de acesso à justiça e antes a gente estava falando da porta. Da porta giratória do banco, né? O quanto aquilo ali era haviam inúmeras reclamações, o quanto aquilo às vezes sob uma perspectiva de dar segurança pro cliente, aquilo às vezes dificultava o acesso, como aquilo gerava, né, fatos até pitorescos, né? E aí eu faço essa mesma reflexão em relação ao acesso à justiça, né? Ou seja, quantas portas giratórias, quantas portas de aquário nós não temos ainda, né, no acesso à justiça, e muitas vezes sob uma perspectiva de que a única maneira de acessar a justiça ou de se fazer a justiça é pelo meio, é uma decisão judicial, né? Eu já tive alguns professores que sempre falam isso, né? Falam assim, olha, a melhor maneira de você deixar as duas partes descontentes é uma sentença, né? A sentença é a melhor forma de deixar alguém descontente, porque quem ganhou vai achar que podia ter ganho mais, e quem perdeu vai achar aquilo injusto e vai dizer, não, eu não devia ter ganho. Então, eu acho que aqui tem um aspecto de composição, acho que os meios alternativos de resolução de disputa são importantes, mas, né, só uma divagação. Acho que isso é muito importante, porque assim, a gente tem no Brasil essa cultura da litigância, onde a gente judicializa primeiro e pergunta depois. Né? Você vai para outros países, que claro, é outro tipo de direito também, mas tivemos a emissão da B2L na Inglaterra, e conversando com advogados, quando se tem um litígio, a primeira coisa que faz é o advogado de uma parte ligar para o advogado da outra parte, para justamente buscar essa composição, né? E aí, se no Brasil a gente faz isso,
o advogado que recebe a ligação fala assim, ei, tu tá querendo o quê? Me ameaçar? Nos vemos no tribunal. Né? Então, existe uma cultura ali da litigância, acho que é muito ensinada na universidade e que a gente leva pro dia a dia da advocacia, sendo que há outros instrumentos. E essa coisa muito domínio e controle. Eu me lembro muito bem, participei de algumas audiências para defender o consumidor.gov. A gente vai falar um pouquinho dele também, o trabalho que você teve na Meli e do consumidor.gov e outros trabalhos que você teve lá de composição e resolução de conflitos. Mas por quê? Porque o PROCON, ele tava meio que... Várias pessoas que representavam o PROCON e outros órgãos estavam reclamando do consumidor.gov. Né? Mas as pessoas não têm acesso à internet. Né? O PROCON funciona. E aí o meu argumento foi o seguinte, a gente não fala tanto de justiça multiportas. Sim. Né? Então, o fato de existir o consumidor.gov não significa que vai deixar de existir o PROCON, o juizado especial. É mais uma porta que se abre para resolução de conflito. Né? E aí a gente fala tanto em justiça multiporta, mas desde que as portas e os porteiros continuem os mesmos. Os mesmos, exatamente. Né? Então a gente tem esse discurso. Você falou agora outra coisa, de descentralização, né? de delegar, permitir as pessoas tomarem decisões. Falar é muito fácil. Agora, você utiliza as ferramentas que lhe permitam isso, né? A descentralização. Exatamente. Né? Você tem essas ferramentas? Né? Será que é possível pensar o direito fora do próprio direito? Né? Tendo o advogado liderando esses processos de transformação. Então, acho que é importante essa nova visão. E aí, uma coisa que a gente estava conversando aqui nos bastidores você falou que dentro da verdadeira Unifran, né, se tinha muito uma pegada não tão técnica, né, não que a técnica seja importante, mas uma pegada muito mais de princípios e filosófica. O quanto isso você acha que ajudou no seu dia a dia da sua profissão? Puxa, olha só, Daniel, eu acho que... E vou tentar conectar essa resposta com aquela pergunta que você me fez anteriormente, eu acabei não te respondendo, sobre o cenário e uso de tecnologia. Eu percebo o seguinte, né? A formação acadêmica, a partir de um olhar mais, eu vou chamar aqui mais humanístico, né, por assim dizer, eu acho que ela tem uma comunicação com algo que a gente fala muito sobre transformação digital, e que muitas vezes a gente até acha que é clichê, mas é verdade, né? Eu sempre costumo falar isso, não é porque é clichê que não seja verdade, né? É quando a gente fala de colocar o humano no centro. Né? Esta formação humanística, óbvio, do ponto de vista do direito e tudo mais, eu acredito sim que ela contribuiu e contribui muito hoje, né, em que eu trabalho com Legal Ops, né, e a gente fala muito de tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia parece que a gente está falando de algo, né, tão dissociado do humano, né, porque a gente fala de tecnologia, a gente fala muito em eficiência, fala muito em eficácia, fala muito de dimensão de custo e tudo mais, e eu sempre gosto de abordar, é óbvio que se você me pergunta, por exemplo, o conceito de operações legais, é claro que eficácia, eficiência, redução de custos vão estar ali inseridos. Mas eu sempre gosto de dizer que, assim, no fim do dia, o que eu quero fazer como um profissional de operações legais é tornar a vida das pessoas melhor. Né? É justamente permitir que esse aspecto humano floresça. E que aspecto humano é esse? A gente fala muito agora, né, das IA generativas. Né? E eu entendo isso como sendo uma preocupação aceitável, né, e tudo mais, quando as pessoas falam, puxa, será que a IA vai, e não só no mundo do direito, mas em outras profissões, será que isso vai tirar a profissão? Será que isso vai reduzir emprego? É claro que você vai ter aqui uma mudança, por assim dizer, de tipos de profissional. Mas, ao meu ver, e acho que é nesse sentido que a gente tem que fazer um uso muito inteligente da tecnologia, é justamente usar a tecnologia para que ela nos permita fazer com que a nossa principal característica enquanto humano, e aqui, né, sem querer parecer um pouco utópico, né, mas que nos permita de fato que, ao meu ver, o que nos torna de fato humanos, que é a nossa capacidade de criar. Sim. Ser criativo, né, de pensar soluções, de pensar, de passar por
por dificuldades imensas e ainda assim, né, não desacreditar no nosso potencial, não desacreditar que possamos ser melhores, né? Acho que a gente tem que usar a tecnologia de uma maneira inteligente nesse sentido. Então, né, a formação acadêmica sob essa perspectiva humanística, eu acho que ela me ajudou e me ajuda muito a não perder de foco ou não perder o foco no humano e entender que a tecnologia, ela é ferramenta e que ela vai fazer sentido na medida em que ela vai tornar a vida das pessoas melhor. Acho que sim, que a pandemia ela acabou ali fazendo com que vamos dizer assim, né, esse primeiro momento, como você bem colocou, né, de não, isso aqui é moda, isso aqui é hype, não, a gente continua fazendo que isso mudasse, né? Mas eu acho que agora isso gerou um outro desafio, né? E aqui eu peço licença até para falar esse outro desafio sobre a perspectiva de onde eu trabalho hoje, né? Porque o que a gente percebe? A gente percebe que muitos compraram tecnologia, comprou-se muita tecnologia, comprou-se muitas ferramentas, mas comprou-se isso sem uma perspectiva de transformação digital e sem uma perspectiva de ter o humano no centro. Então, eu gosto muito de usar essa imagem porque eu acho que ela ajuda, pelo menos, a traduzir o que vem na minha cabeça quando a gente olha muito para o cenário atual de escritório e departamento em relação à tecnologia. A impressão que dá é que você tinha ali uma bancada, né, na sua cozinha, e você tem uma tomada. E aí você ligou o micro-ondas. Amanhã você comprou uma torradeira, mas você só tem mais uma tomada. Então você vai comprar um Benjamin. Você vai ligar a torradeira ali. Amanhã você comprou uma air fryer. E aí você não tem tomada. Você vai ter que colocar a air fryer no Benjamin. Puxa, mas amanhã você comprou uma lavadora. Cara, e aí você começa a comprar, mas todas elas estão plugadas em um único lugar. Você não pensou muito bem, você não planejou muito bem como construir a tua bancada, né? Então será que a amperagem naquela tomada está correta? Será que aquilo não vai dar curto? Né? Quem já teve que fazer algumas reformas sabe disso, né? Vai dar curto, né? Vai dar curto. E eu acho que hoje o cenário que a gente verifica em muitos escritórios, em muitas empresas é esse. Comprou-se tecnologia sem um planejamento, muito pela necessidade, muito pela premência, porque precisamos dar uma resposta, como é que eu faço, né? Foi se plugando essa tecnologia e muitas vezes, né, era tomada de 2 pinos com tomada de 3 pinos, e aí você precisa comprar um outro negócio, mas não encaixou muito bem, né? E hoje eu acho que de um modo geral, o que a gente vê é que escritórios e departamentos estão sofrendo com isso. Seja porque não houve planejamento na aquisição da tecnologia, seja porque a implementação dessa tecnologia não se deu de uma maneira adequada, vamos falar dessa forma, e eu sempre gosto de dizer isso, né? Nenhuma tecnologia, pelo menos no nosso âmbito, por assim dizer, ela ainda é autooperável, né? Então, você precisa, né? Alguns podem dizer assim, Paulo, você está querendo dizer que você precisa de alguém para apertar o botão? Eu falei, mais do que alguém para apertar um botão. Você precisa saber de uma pessoa que saiba que botão apertar, né? Então não se trata apenas de... A gente falando isso, pode dar uma ideia de que você precisa de um operador só para ficar. Não, porque a tecnologia hoje já está ela exige algum conhecimento, né? Então acho que isso muda essa perspectiva da pandemia em relação a hoje, né? E é isso que a gente vê hoje. Eu vejo muito isso lá estando na Deloitte. A gente percebe, né? O mercado vem falando muito sobre isso agora, dizendo, puxa, eu preciso de ajuda, né, para entender como integrar melhor essas tecnologias que eu adquiri, né? Então acho que hoje muito do nosso papel é fazer isso, né? A pessoa pensa que inovar no direito é apenas contratar a tecnologia para resolver um certo problema ou uma dor. De fato, às vezes, se a pessoa contratasse a tecnologia para resolver o problema ou uma dor, seria até ótimo. Porque às vezes a pessoa contrata a tecnologia simplesmente pela tecnologia. Vou dar um exemplo. No início da B2L, a gente falou em 2017, 2018, a gente recebia muitas mensagens do tipo assim, eu quero uma Lawtech que tem inteligência artificial. Isso antes da hype atual do ChatGPT. E aí, era eu o time também, só tinha eu lá no time da B2L. Eu perguntava assim, mas pra que você quer? Pra quê? Que problema você quer resolver?
eu não sei não, mas todo mundo tá comprando, eu quero conhecer, eu quero... Então assim, a gente parte da tecnologia para depois pensar em qual problema você vai querer resolver. É uma premissa muito errada. Você tem que partir de qual é o problema e a dor, e a partir disso buscar ferramentas. E aí quando você fala em inovação jurídica, você tem uma perna, que é a tecnologia, mas você tem outra perna, que é processos, procedimentos, gestão, e você tem outra perna que é a cultura. E muitas vezes o que eu vejo em departamento jurídico, em escritório, não dá certo, é que eles contratam a tecnologia, mas não tomam conta da parte de gestão e na parte de cultura, porque eles querem, vamos mudar desde que permaneça tudo igual. Você percebe isso ou não? Não, eu acho que você colocou as coisas de uma maneira muito boa, Daniel. Tecnologia, você falou, por exemplo, de dor, né? Você falou de ou adquirir tecnologia por uma questão cosmética e estética, né? Vamos falar assim, não, porque tá todo mundo falando, né? Eu me lembro, alguns anos atrás, quando o pessoal fazia propaganda do Watson na Rádio CBN. Então, você ouviu o jornal da CBN de manhã, tava ali falando do Watson, né? E aí começou a ter as primeiras aplicações de Watson, né, em direito e tal. E a gente às vezes brincava, falou assim, procura o currículo do Watson aí no LinkedIn pra ver o que esse cara faz mesmo, se é isso mesmo, né? E naquele momento, por exemplo, a gente não tinha nem muito claro o que era inteligência artificial, né? Das coisas mais e vou citar uma pessoa aqui que me ajudou e me ajuda muito nesse aspecto, né? Que é um conhecido nosso também, o Alexandre Zavaglia, que é um dos profissionais que eu acho que estuda isso, né, há bastante tempo no Brasil. E eu brinco com ele, que eu falo, puxa, Zavaglia, até te conheceu, eu imaginava, né? Quando falava de inteligência artificial, eu brincava que eu imaginava aquele computador gigantesco, né? Que você fazia perguntas para ele, né? Aquela coisa, grande oráculo, né? O novo oráculo de Delfos, né? E entender que isso não que são componentes e tudo mais. Então, era muito comum isso que você falou, né? Vamos comprar por uma questão estética. Já é uma evolução quando você compra por dor, né? Você já conseguiu identificar ali uma dor, você já entendeu que a tecnologia pode te ajudar. E acho que muito hoje a gente está nessa fase. Eu digo que a gente precisa agora dar um passo adiante, que é entender tecnologia como parte da estratégia. Não se trata mais de solucionar uma dor, né? Comprar tecnologia para solucionar uma dor, né? Pensar em tecnologia, pensar em tech for legal sob uma perspectiva de estratégia mesmo, ou seja, para onde meu escritório quer ir, para onde meu departamento quer ir, como ele quer ser, como é o posicionamento, né, no mercado. É um posicionamento, por exemplo, que vai privilegiar desjudicialização? Então, como é que eu trago tecnologia, como é que eu faço uso de plataformas de ODR, né? Como é que eu faço uso de inteligência artificial, analytics, dentro dessa perspectiva, né, estratégica de desjudicialização, né? Ou não, eu quero melhorar o ambiente de negócio do ponto de vista de facilitar, a gente está aqui na casa da BeHub, né? Então, eu quero melhorar o ambiente de negócio para facilitar a formalização das empresas. Então, como é que eu faço uso de tecnologia, né? Como é que eu, escritório, por exemplo, faço uso de tecnologia sob essa perspectiva de posicionamento e estratégia? Acho que a gente precisa dar esse passo. A gente ainda, de uma maneira, óbvio, a gente está fazendo generalização aqui, olhando para o mercado, né? Nós ainda não conseguimos dar esse passo. Assim, uma coisa que eu vejo muito também, assim, não falando de departamento jurídico, porque a percepção que eu tenho, atualmente na B2L a gente tem mais de 40 departamentos jurídicos associados à B2L, e conversando com os diretores, a gente percebe que, acho que eles já entenderam que o departamento jurídico não é um departamento apenas para mitigar risco. Sim. Que na verdade é uma unidade de negócios cuja especialização é o direito. E o direito ele é uma ferramenta para melhorar a unidade de negócio como um todo, do business, né? Mas eu acho que ainda existe uma barreira muito grande nos escritórios de advocacia. Que às vezes, de repente, até tem um budget maior, um orçamento melhor, mais liberdade e flexibilidade para implementar, mas não quer. Vou dar um exemplo. A gente teve agora a viagem a Nova York, a gente visitou a Hogan Lovells, né, os maiores escritórios de advocacia do mundo. E aí, uma das pessoas que nos atendeu lá e explicou o que eles estavam fazendo, né, o Jeremy, que ele vai até estar falando no evento da B2L, a B2L Alltech Experience, dia 1º de agosto, o Paulo Silva estará lá, Jeremy também, para ver esse case em primeira mão.
Se inscreva se você não se inscreveu ainda. Espero que o episódio vá antes do dia 1º de agosto. Aqui embaixo tem um código de desconto. Quantos por cento, Lívia? Pra quem estiver assistindo o podcast, a gente pode dar 40% de desconto. 40? Capaz, Nossa! 40, caramba, 40%. O dono ficou maluco. Literalmente. O gerente ficou louco. E aí ele comentou o seguinte, ele trabalha com grandes casos de investigação. Ele fez, por exemplo, a investigação da Lava Jato da Eletrobras. E aí, conversando com alguns escritórios, sem citar nomes, né? Ele falou que o que ele percebeu era o seguinte, ele falou assim, cara, olha, a gente tem aqui essa investigação, a gente tem milhões de documentos para ser analisado de décadas para descobrir e buscar provas de corrupção e desvio. E existe uma tecnologia para fazer. E aí, quando ele falava, existe uma tecnologia para fazer, o escritório, calma aí, para quê? Uhum. Ele falou assim, não, para fazer mais rápido, mais barato, a gente entregar o serviço o quanto antes. Mas para quê? É melhor demorar um pouquinho mais de tempo, hora trabalhada, eu tenho um paralegal, no final a gente vai entregar o que a gente quer. Mas pra quê? Então, o que ele percebia às vezes é que não existia essa urgência, mesmo já tendo disponível a tecnologia, essa urgência de fazer diferente. Você percebe isso? Como é que você enxerga na sua experiência? Eu vejo isso sobre vários aspectos aqui, a partir dos lugares por onde passei e eu acho que agora tendo a oportunidade de olhar o mercado de uma maneira mais ampla, né? Sempre importante que se diga também sempre sobre a perspectiva de um profissional de legal ops, né? Eu acho que são várias coisas. Acho que primeiro, existe aqui vou dar alguns passos atrás, né? Eu acho que, por exemplo, quando você fala sobre a participação de departamentos jurídicos, né, na B2L, ou mesmo em outros fóruns de inovação, eu costumo fazer algumas provocações, né, para alguns colegas e falo o seguinte, o quanto a gente prega para convertido. Sim. E o quanto isso eventualmente nos dá uma visão distorcida, né, da realidade, né? Por quê? Porque quando a gente... e vou dar um exemplo aqui de uma situação alguns anos atrás. Alguns anos atrás eu fui convidado para fazer para dar uma palestra sobre controladoria jurídica numa capital do estado, numa capital do país, em um estado do país. Não vou citar aqui para óbvio, não gerar nenhuma... me chamaram para falar de controladoria jurídica para um grupo de escritórios. Eu falei, tá bom, né? E assim, sinceramente, né, não estava inventando a roda, não tinha nada ali dizendo, olha, né, temos aqui uma coisa, né, diferente. E fui muito sobre essa perspectiva, né? E comecei a falar. Estamos falando de uma capital, de um estado importante do país. E me assustou um pouco quando eu olho para assistência e eu começo a falar algumas coisas e eu cheguei à conclusão nítida de que alguns ali nunca tinham ouvido falar sobre aquilo. E eu falo, cara, como assim? Porque isso aqui é uma coisa que a gente não é nova, é uma coisa que, né, a gente está falando de, né, já se falava disso na década de 90, né, do século 20, né? Então, né, então eu acho que existe aqui uma perspectiva de que existe um grupo imenso, né, para quem isso não é tão claro. Não é óbvio. Não é óbvio, não é tão claro, né? A realidade do escritório, ela é diferente, né? Do escritório médio. Ela é uma realidade caótica e que eu acho que qualquer um que quer inovar já tem isso, né? De trocar a roda enquanto o carro está andando. Eu acho que para o escritório, muito mais, né? Então, acho que às vezes eles não têm até essa possibilidade de parar e olhar, não, vamos fazer isso aqui, não estou defendendo, mas com a percepção que eu já tive de escritório, a gente tem, não sei se você tem essa mesma percepção, assim, que o escritório, às vezes, ele tá ali e precisa continuar rodando e não consegue, às vezes, parar para olhar para essa... né? Agora vamos falar de escritório, né? Então, eu queria trazer essa provocação em relação ao departamento. Agora, em relação ao escritório, eu acho que aí, Lívia, eu vou te falar que
novamente, sempre falo isso até pensando em Legal Ops, eu falo, na minha opinião, fazer Legal Ops em escritório é até muito mais desafiador do que fazer em departamento jurídico. Por quê? Porque o escritório, ele tem uma série de desafios que eu diria que são até anteriores, né? E aqui é muito difícil a gente não falar disso sem voltar para a questão da academia, né? Vejam, o escritório de advocacia, né, nós não aprendemos na academia que o escritório de advocacia é um negócio. Não. Ao contrário, né? Quase que você demoniza o escritório como um negócio. Exato, né? Então a gente não aprende que é um negócio. Então, se é um negócio, ele precisa ter coisas básicas, precisa ter orçamento, precisa ter fluxo de caixa, né? Ele precisa ter ferramentas de gestão, como você falou, Daniel, né? Então, eu acho que até as dificuldades do escritório, elas são até anteriores, né? A questão de entender o quanto a tecnologia pode ou não pode, né, nos ajudar. Né? Você falou, por exemplo, de processo, né? Cara, essa ideia, por exemplo, de mapeamento de processo, de mapeamento de fluxo, né? De fazer simplesmente uma análise, né? No sentido de tentar identificar, né? Um assist e um to be, né? Não é comum. Né? A gente está aqui falando, estão rodando aqui alguns parceiros, né, que são escritórios, são escritórios que já têm uma trajetória diferente da grande maioria, né, dos escritórios que a gente acessa, por assim dizer, ou conhece. Né? E você falou de processo, né? E como é importante a gente rever processo, né? Porque eu sempre gosto de dizer isso, né? Comprar uma tecnologia não vai tornar um processo ineficiente magicamente num processo eficiente. Né? Se o processo é ineficiente, muitas vezes comprar uma tecnologia só torna um processo, só exponencializa a ineficiência. No mundo das startups a gente fala, não existe pior coisa do que automatizar processo ruim. Você só escala o problema. Você só escala o problema, é isso. Né? A gente fala de escalabilidade, é bom a gente lembrar. Você pode também tornar o problema, pode também dar escalabilidade. Que é uma das razões que eu acho, né, a única, mas uma das razões que a gente também ter 77 milhões de processos judiciais, porque a partir do momento que a gente digitaliza, a gente continua digitalizando, mas a lógica é analógica. Exato, Daniel. Você falou, cara, assim, eu sempre gosto de falar isso. O pessoal fala, nosso processo é digital. Eu falo, não. Nosso processo é digitalizado, é diferente. O conceito, né, a gente precisa fazer um documento. Esse documento precisa ser convertido em PDF. Né? A gente vai subir esse PDF. Então, assim, legal, a gente não armazena mais isso numa, né? Quem é da nossa época deve lembrar, né? Da nossa época não, tô sendo injusto, da minha época, vai se lembrar daquele armário gigantesco, né? Que você gigava ali nos escritórios, você pegava a pasta, né? A gente não tem mais o armário, mas a lógica não mudou, né? A lógica continua ainda sendo essa, né? A lógica ainda é uma lógica, de fato, analógica nesse aspecto. E aí, só para finalizar a questão do escritório, então, eu acho que tem o desafio, acho que até anterior, é um desafio muito relacionado à gestão, a entender o escritório como negócio, né? E aí sim abraçar a questão da tecnologia, do ponto de vista de dor, e quem sabe evoluir para estratégia. Agora, é importante também que se diga, não sejamos ingênuos, né? Eu vi essa frase outro dia e eu não me lembro quem, e vou correr, então não vou falar quem, porque não quero correr o risco de citar alguém incorretamente. Mas quando a gente falava, por exemplo, das questões de eficiência e ineficiência, é sempre bom a gente lembrar o seguinte: se eu tenho um processo ineficiente, muito provavelmente alguém está se beneficiando dessa ineficiência, né? Alguém está se beneficiando disso. Isso é uma realidade, né? Então, assim, cara, às vezes, né, pode ser uma determinada área, né? E às vezes esse benefício não é algo que seja pensado, né, quase que maquiavelicamente. Não, você cria uma estrutura em cima da ineficiência. Exato, né? Exato. Né? E aqui acho que tem mais uma provocação que a gente faz, né? Por exemplo, a gente um dos projetos de Legal Ops que a gente mais costuma,
projetos. Eu acho que aqui eu vou falar, não vou nem falar projetos de legal, projetos. Eu acho que aqui é uma outra questão de LegalOps que a gente vem visto agora e talvez a gente fale disso aqui mais adiante. Mas assim, um dos projetos que a gente sempre vê em contencioso, por exemplo, os projetos voltados para a redução de provisão. Sim. Né? E redução de provisão. E muitas vezes nós comemoramos esses projetos. A gente fala assim, olha só, a gente tinha 5 milhões, 20 milhões, 30, 40, 50, 100 milhões de provisão, reduzimos em 40%. Né? Óbvio, a gente tem que comemorar, mas eu não sei se a gente tem que comemorar tanto, porque assim, de certa maneira, dar uma chancela, usando algo analógico, carimbar de que a gente estava fazendo alguma coisa muito errada. Né? Então, assim, é claro, se a gente está fazendo alguma coisa muito errada, em algum momento a gente tem que consertar, né? Mas a gente não pode deixar perder, né, de perspectiva de que alguma coisa aqui não estava boa, alguma coisa era ineficiente, né? Para não correr o risco de achar que isso é comum, de achar que isso é... Não, tudo bem, né? Porque se eu deixar isso aqui correndo desse jeito, daqui a 3 anos eu faço de novo um saneamento de base, daqui a 3 anos eu faço de novo uma nova verificação, e aí eu vou trazer isso de volta. Não, né? Ou seja, uma vez que a gente identificou onde é que está o erro, cara, vamos melhorar esse processo, vamos aportar tecnologia, né? Para fazer com que isso aconteça de uma maneira muito mais orgânica e natural. E olhar para a operação também, de modo que isso não chegue até o jurídico, né? Que você consiga, ao invés de sanear a tua base, ao invés de reduzir o provisionamento, você reduzir aquele problema que gerou... Causa raiz. Exatamente. Causa raiz. A gente sempre falou, né? No contencioso não é isso, né? É o desafio da causa raiz. Sim. A gente falando aí dos desafios, né, culturais da adoção de tecnologia e inovação nos escritórios, o que observa assim, é o seguinte, o que está acontecendo na B2L? É um movimento cíclico. Então, por exemplo, a gente começa a falar o que é Lautec e o que é Legaltech. E aí, sei lá, 100, 200 pessoas entendem. E aí, depois que entende o que é Lautec e Legaltech, entende o que é inovar. E aí começa a implementar. Só que a gente tem 1.300.000 advogados. A gente tem mais de 100 mil escritórios de advocacia no Brasil. E não sei quantos departamentos jurídicos, né? Então, assim, e aí você evangelizou, né? Você educou esse pequeno grupo, mas daqui a pouco, como é que a gente tem que dar um reset e aí chega outra onda fazendo as mesmas perguntas. Sim. Né? O advogado vai ser substituído, o que é Lautec, Legaltech? A Lautec é terrível, né? E aí, novamente, um trabalho de educação. E eu acho que a gente está agora no 3º ciclo de repetir as mesmas coisas que a gente repete desde 2016. Né? Então, eu acho que também a gente tem que ter essa paciência de conseguir educar. E aí também eu acho que existe um gap muito grande entre a academia e a realidade. Total. Né? Entre a academia e a realidade e aquilo que o profissional médio, ou que está iniciando, vê como ponto de referência. Porque tanto a academia como esse profissional médio, na minha visão, eles estão olhando para o passado. É como se a gente olhasse para o céu. A gente olha para o céu, uma estrela, aquela luz que chega até nós é uma luz de 10 mil, 100 mil anos atrás. Então a gente olha para um ponto de referência do que deveria ser um bom escritório, ou a faculdade, olha o que é o ponto de referência para ser um bom advogado, ele olha de anos atrás. E aí você tem um gap, né? Que nem a estrela, né? O que eles estão ensinando agora são coisas, sim, faz sentido há 10, 15 anos atrás. Né? E aí tem esse gap entre o mercado, né, e a faculdade, entre a realidade e aquilo que é ensinado. E aí uma pergunta, como é que você começou a entrar nesse mundo de LegalOps? Em primeiro lugar, defina o que é LegalOps. Bom, pro pessoal que está nos vendo. Muitas pessoas não sabem, né? Que é, né? Quem estará daqui 300 anos? Escreva aqui no comentário. Ainda existe LegalOps? A gente está até brincando com outro entrevistador nosso, né? Que tem a profissão nova do ChatGPT, que como é que é? Prompt Engineer. Aí criaram Prompt Legal Engineer. Só que é uma profissão entre aspas, que surgiu tem 1 mês, 2 meses, já tá acabando, né? Porque o próprio... Por exemplo, você pega o Midjourney, que é uma inteligência generativa para imagem, você não precisa mais nem colocar o prompt. Você coloca a imagem no Midjourney e ele cria o prompt, né? Exatamente. Então, daqui a pouco o que vai acontecer a gente vai subir um processo, uma tese, e automaticamente vai sair, na verdade, o comando que você vai poder repetir para ele replicar para outras situações. Então é uma profissão que nem mal surgiu, já está acabando. Já natimorta, né? Já natimorta. Então, assim,
Legal Operations, em primeiro lugar, o que é isso? Que bicho é esse? Como é que se come? Aonde se encontra? Pra onde vai na sexta-feira o Legal Operation? Vamos lá, né? Eu brinco que quando a gente fala de Legal Operations é uma dificuldade. Alguns colegas, né, sentem a mesma coisa. Falam, às vezes é difícil explicar na mesa no almoço de domingo o que eu faço, né? Então, assim, e não é incomum, né? Você fala assim, você é advogado, né? O que você faz? Eu faço Legal Ops. Nossa, não deu certo esse negócio de ser advogado, você teve que fazer outra coisa da Tadinho. vida. Nossa, investiu tanto tempo nossa. Pra minha mulher é muito difícil falar assim, porque eu trabalho, como advogado, eu trabalho na parte regulatória, né? Tese, essas coisas. E advocacy. Mas eu não trabalho como advogado litigante, né? E aí ela fala assim, meu marido é advogado, mas não é bem advogado. Não, tem uma vantagem nisso também, né? Eu não sou tão advogado. Tem uma vantagem também, que assim, quando você não quer, né, também pegar algumas causas, você fala, não, eu não sou, eu não mexo com isso, né? Tem suas vantagens. Mas vamos lá, né? Voltando sobre a questão de Legal Ops, mas tinha uma questão que você abordou antes que eu me fugiu agora. Para você olhar para o passado. Exato, sobre isso. A questão da academia. E vou te falar uma coisa, Daniel. Óbvio, a gente fala muito do direito, porque é o nosso dia a dia, é o nosso meio. Mas eu percebo que isso, estando agora na Deloitte e tendo, né, e conhecendo outras indústrias e tudo mais, eu percebo que isso não é algo exclusivo do nosso meio, né? E aqui eu sempre gosto de destacar, né? Por exemplo, a Deloitte ela tem algumas iniciativas ali, como, por exemplo, o CFO Academy, fazemos aí alguns eventos como foi, né, o Operate Day recentemente, né? Fizemos um evento que foi um sucesso também voltado para Legal Operate e você percebe que, né, muito desse papel dessa ideia educativa, não é mesmo, né? Então ele fala, você está fazendo isso por uma questão de promoção do teu negócio? Também, mas também está muito claro que a gente não consegue promover o nosso negócio se eu não fizer um trabalho educacional, se eu não fizer com que o profissional de finanças, o profissional, né, de tech, ele entenda ali essas interconexões, né? E aí falando de Legal Ops, né, né, que é essa frente mais recente que a gente tem agora lá na Deloitte, né, que é o Legal Operate, né, conceito de Legal Ops, né, ou seja, né, são todos os processos de negócio. Esse conceito você vai encontrar ali muito parecido lá na página do Clock e tudo mais, né? Clock, pessoal, é o Corporate Legal Operations Consortium. Yes. Então, é a Associação Internacional de Legal Operations, né? A gente tem aqui no Brasil agora a CLOB, né, que é a Comunidade Legal Operations Brasil, né, dos quais eu sou um dos fundadores ali, com outras pessoas que passaram por aqui, que eu já sei. Né? Mas, em termos de conceito, a gente está falando o quê, né? O Legal Ops é aquela área que ela vai olhar para todos os processos de negócio que orbitam em torno da prática técnico-jurídica, né? E objetivam, né, trazer eficiência e eficácia a esses processos, né? Aplicando o quê? Aplicando, né, técnicas, aplicando processos, né, com um time dedicado, né, olhando para todas essas atividades que orbitam, né, a prática técnico-jurídica, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente imagina uma ação trabalhista, por exemplo, né? Nós fizemos esse exercício ali na Deloitte um tempo atrás, né? Você percebe duas camadas muito nítidas. Existe uma camada aqui que é a camada da prática técnico-jurídica, que é o quê? É pegar pegar essa inicial, né? Pegar os subsídios, as informações, pegar o direito, né? Criar uma tese, transformar isso numa contestação, né? E aqui aqui é o trabalho técnico-jurídico. Legal, de uma maneira muito resumida. Embaixo disso eu tenho uma camada que tem muito mais coisa. Então, assim, como é que eu recebo essa inicial? Né? Essa citação, ela vem como? Né? Agora a gente está falando de domicílio judicial eletrônico. A gente está falando de citação eletrônica. Como é que ela chega? Quem recebe? Como é que eu integro isso no sistema? Né? Como é que eu faço o advogado saber,
né, que ele tem uma demanda nova? Né? Como é que eu faço o escritório contratado saber que eu, né, enquanto seu cliente, tenho uma demanda nova? Né? Como é que eu entrego e endereço para o advogado e para esse escritório justamente os elementos probatórios, né, documentos que ele precisa para, né, dar ali sustentação para sua tese? Vejam, tudo isso não é técnico jurídico, tudo isso é operação. Né? Então tudo isso está rodando aqui embaixo, mas está diretamente ligado ao resultado. Né? Qualquer coisa que eu não faça bem aqui, né? Então se eu não conseguir um processo que receba bem uma citação, eu vou tomar uma revelia. Né? Se eu não conseguir juntar a documentação e as provas necessárias que vão permitir ao advogado a construção da sua tese, ele não vai ter sucesso nisso. Então, o LegalOps ele vai estar olhando para toda essa camada e aqui em diversas frentes. No Brasil, justamente pela questão da litigância, né, o LegalOps ele ficou muito identificado com contencioso. Né? Ele ficou muito... Então, quando a gente fala... E é muito comum que os profissionais de LegalOps tenham experiência, né? Eu tenho experiências no contencioso. Eu sou um exemplo. Né? Mas eu gosto sempre de destacar que o LegalOps ele vai além do contencioso. A gente está falando de operações legais no consultivo, a gente está falando de operações legais no regulatório, a gente está falando de operações legais em RELGOV, né? Se RELGOV estiver ali dentro da órbita, né, do jurídico, mas ainda que não esteja, tem, né? E você já tem tecnologia e ferramenta, inclusive, que auxilia, por exemplo, acompanhamento de projeto de lei e tudo mais. Então, o LegalOps ele vai olhar para tudo isso. E como é que ele vai trabalhar isso? A gente trabalha isso sobre uma perspectiva, né, sobre um tripé que, não por coincidência, é o mesmo tripé da transformação digital. Pessoas, processos e tecnologia. Eu sempre gosto de dizer, isso aqui não é por acaso, né? Então, eu preciso ter um time dedicado, né? Preferencialmente multidisciplinar. Acho que essa talvez seja um dos maiores desafios que a gente vê em LegalOps hoje, né? Em departamento, em escritório, né? E muito do trabalho que a gente faz na Deloitte tem a ver com esse desafio aqui de como trazer essa multidisciplinariedade para uma área de operações, né? Não são todas as empresas, por exemplo, que vão ter estruturas de LegalOps que você vai ter um analista de dados, um analista de processos, um contador, um administrador. Então, como é que a gente resolve isso? Né? Como é que a gente... Talvez a saída seja LegalOps as a Service, que é um conceito, né? Talvez a saída seja o LegalOps as a Service e nós, da Deloitte, a gente tem trabalhado muito sobre essa perspectiva. Processos, né? Ou seja, que é isso? Processos eficientes, processos escaláveis, né? Processos que sejam integráveis e tecnologia, né? E sempre sobre essa perspectiva de que tecnologia é ferramenta, né? A tecnologia eu falo que a gente tem que evitar nos enamorarmos pela tecnologia e pelas ferramentas que criamos. E é comum, né? A gente cria, às vezes fala assim, criar um apego, né? Eu criei aqui, né? Vamos dar um exemplo, né? Se a gente fala, puxa, eu criei um chatbot. Cara, eu dediquei tanto... veja... Tantas horas, gastei dinheiro. Gastei dinheiro, gastei tantas horas. Eu pensei, eu dei uma cara pra ele, eu dei um nome pra ele, né? Ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, ela responde e tudo mais. Mas, cara, vai chegar uma determinada hora que talvez ele não seja mais necessário, né? Então, e aqui eu sempre gosto de trazer aquela ideia da disrupção, né, e da ideia da disrupção destrutiva, né, ou seja, sim, tem coisas que a gente vai ter, e isso é muito difícil para quem é gestor e profissional. Destruir algo que você construiu para criar algo novo e algo diferente, né, e aí vai, acho que um pouco até no que você falou, Daniel, sobre os escritórios e departamentos, porque muitas vezes a gente está tão apegado com o nosso dia a dia, tão apegado com a nossa prática, com aquilo que a gente criou, que a gente tem uma dificuldade enorme de destruir isso, né? De chegar e falar, não, vou fazer algo novo, vou fazer algo diferente, e para fazer algo diferente, talvez eu tenha que deixar de usar essa ferramenta, talvez eu tenha que, né, evoluir isso aqui. Então, tecnologia como ferramenta, né? E aí sempre sob essa perspectiva, ou seja, dentro de um plano
de transformação digital, pensando em tecnologia como um asset, pensando em tecnologia, né, inserida dentro de uma estratégia, né? Eu acho que hoje, como eu já disse antes, talvez seja a maior dificuldade que a gente enfrente, né, e o que a gente vê de mercado e naquilo que a gente entende ali enquanto Deloitte que a gente pode apoiar, ou seja, é como transformar isso de fato num planejamento estruturado e transformando isso, né, sob um aspecto mais estratégico. Basicamente, quando a gente fala de LegalOps, a gente está falando, o conceito é esse, o tripé é esse aqui. Não vou me alongar muito mais nisso, mas volto naquele conceito inicial. Né? Se a gente está falando de atividade, conceito inicial não, desculpa, naquela minha outra fala, né, em que eu dizia o seguinte, se a gente está falando de tudo aquilo que orbita a prática jurídica, de todas as atividades técnico-administrativas, operacionais que orbitam a prática técnico-jurídica, se você aí, poxa, não vou guardar o conceito, pensa da seguinte maneira, o profissional de LegalOps, a área de LegalOps, combinando pessoas, processos e tecnologia, tem por dever tornar a vida do escritório, tornar a vida do departamento, né? Tornar esse dia a dia mais fácil, né? Mas aí eu vou fazer agora o advogado do diabo. Por exemplo, a pessoa pode chegar e falar o seguinte, esse LegalOps, na verdade, é uma hype, é moda, porque aqui no escritório, no departamento, eu já tenho. Eu tenho uma coisa chamada controladoria, que faz isso que você fala. Eu tenho uma área aqui que chamam de eficiência jurídica, eficácia jurídica. Ou eu tenho aqui o administrativo, que é muito... O escritório geralmente divide administrativo e jurídico, né? Estaria certo esse tipo de crítica ou não? Como é que você vê isso? Porque a pessoa... isso é mais do mesmo, é só um novo nome para algo que a gente já faz, não sei. Como é que você responde a isso? Vamos lá, né? Eu acho que tem aqui a gente vive um momento interessante, né? E que bom que a gente chegou nesse momento, né? Porque a verdade é que hoje o LegalOps ele de fato está se você compara hoje o que se fala de LegalOps com aquilo que a gente falava de LegalOps em 2018, por exemplo, cara, a curva é absurda. Eu estava fazendo ali há um tempo atrás eu estava escrevendo um artigo, né, e estava justamente olhando isso, né, olhando ali no Google Trends como é que estava a busca. Aí você percebe claramente, e aí também tem o aspecto da pandemia que motivou, mas vamos lá. E eu não sei aqui se eu vou falar corretamente, vou cometer aqui talvez uma impropriedade, mas me permitam cometer essa impropriedade, né? Eu vou me lembrar de Romeu e Julieta. Num determinado momento ali de Romeu e Julieta, eles falam, né? Tem uma parte do livro que eles estão discutindo Capuleto, Montecchio, Capuleto, e eles falam assim, cara, no fim das contas isso é só um nome. Né? No fim das contas isso é só um nome e o nome talvez ele acabe trazendo ali um peso muito grande e desviando a discussão. O que eu costumo dizer é o seguinte, o que vai diferenciar se a controladoria ou LegalOps? O meu ponto é sempre dizer o seguinte, a tua área ela tem uma atuação estratégica, ela está inserida na estratégia do teu departamento, na estratégia do teu escritório, ou seja, você está indo para a mesa para discutir com as outras áreas, né, a realização da estratégia da companhia, do teu cliente, como fazer isso, né, como é que isso se insere do ponto de vista operacional, ou você só está fazendo? Ou alguém chega para você e fala assim, faz esse cadastro, pega esse subsídio, faz esse pagamento, ou não? Ou você está indo para a mesa para discutir? Não, peraí. Faz sentido a gente, por exemplo, será que não é interessante, antes aqui da gente falar de eventualmente sair pagando guia de depósito recursal, a gente fazer aqui um estudo para entender aonde é melhor, se faz sentido eu recorrer aqui, se faz sentido... Porque veja, isso aqui é Analytics, isso aqui é LegalOps. Então, eu vou municiar a área, o contencioso, por exemplo, né, para dizer o seguinte, para dizer, olha, talvez aqui não faça muito sentido. Olha, aqui não. Aqui acho que a gente tem aqui né? Poxa, como é que eu tô fazendo aqui seguro-garantia?
Eu estou fazendo seguro-garantia? Será que eu não estou conseguindo liberar? A companhia pode precisar de caixa. Então, será que eu não posso fazer isso sob outra perspectiva? Ou não? Só estou ali recolhendo o depósito em garantia. Então, eu acho que essa é a diferença. Chame você de controladoria, chame você de eficiência, né? Óbvio, por uma questão, vamos dizer assim, não vou usar a palavra acadêmica, mas por uma questão de teórica, né? Eu brinco, às vezes que eu falo assim, sob certo aspecto nós somos ainda medievais. Medievais no sentido de filosofia medieval. Cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa. A gente ainda tem essa ideia de colocar as coisas em caixinha, né? Então, isto aqui é Legal Ops, isto aqui é controladoria, isto aqui é eficiência. Acho que aqui a gente precisa entender que algumas coisas são mais amplas do que ficar colocando isso aqui em caixinha. Por uma questão de estudo, eu olho para aquilo que o Clock construiu, né? Eu olho para aquilo que a própria ACC construiu também, que ela já tem ali, até anterior ao Clock, ela já tem ali uma... O que é a ACC? ACC é a Associação de Advogados Corporativos, né? Lá dos Estados Unidos. E ela já tinha construído antes do Clock ali um framework ali de operações legais. Isso me fez sentido, né? Então, por quê? Porque eu entendo que isso se insere dentro da estratégia, né? Acho que esse é o questionamento que eu sempre... Algumas pessoas chamam pra mim, mas o pessoal me chama de controladoria, quer dizer que eu não sou Legal Ops? Eu falei, cara, deixa eu entender o que você faz, né? Deixa eu entender o que você faz. Né? Eu sou eficiência, né? Sou eficiência jurídica. Falei, olha, eu, por exemplo, sempre trago isso. Falo, olha, lembra, Legal Ops não fala só de eficiência. Legal Ops fala, o conceito, inclusive, que é o conceito que o Clock traz, ele fala em eficiência e eficácia. Né? Ou seja, eficiência eu vou fazer a coisa da melhor maneira possível, da maneira mais correta. Mas o questionamento é, será que o que você está fazendo está sendo eficaz? E aí o exemplo da porta, vamos retomar o exemplo da porta. A porta pode não travar. A porta pode, de fato, cumprir ali, ela abre no tempo necessário, mas a pergunta anterior é, eu preciso daquela porta? Preciso da porta, exatamente. Eu preciso daquela porta? Legal Ops, a atuação de Legal Ops vai ser muito nesse sentido. É olhar para a porta e falar, eu preciso dela? Puxa, eu preciso. Não, eu não preciso. Né? Posso fazer diferente. Né? Eu acho que o Legal Ops ele acaba sempre focando muito, em vários momentos, no porquê, né? Por que se faz isso? Por quê? Você tem o porquê, o que, como, né? Quando, quem, né? São as perguntas aristotélicas, né? Que você vai organizar um projeto. Paulo, e muitas vezes um artigo, começando pelo porquê. Exatamente. Então, né? E aí coincidência, a gente não combinou, pessoal. Então... Simon Sinek, né, fala muito, né? Começa pelo porquê. O artigo que eu escrevi, inclusive, foi até uma inspiração no livro dele. O que a gente usa na 2H, 3W, que é o que, quando, porque são perguntas que surgem em Aristóteles, quando ele vai falar sobre acidente e substância, né? Paulo, você poderia falar... Falar com o cara que o filósofo é legal, né? Legal, né? Ele traz, assim, um olhar. Porque poucas coisas a gente cria, né? Cara, assim, eu acho que isso é muito engraçado. Tem gente que não sabia que existia Harry Potter, né? E aí você fala assim, não, vamos fazer tal coisa. Caramba, Harry Potter. Nunca ouvi falar, que legal. Né? E eu assim, caramba, tem vários temas e discussões que a gente tem na sociedade hoje em dia, que as pessoas apresentam como se fosse novo, né? Nunca se discutiu. Mas assim, eu queria fazer uma pergunta. Você trabalhou como Legal Operation na Meli, né? E agora está na Deloitte, né? Levando esse departamento de Legal Operation Management, né? De gerente de Legal Operation ali dentro da Deloitte. Você poderia trazer alguns cases bem concretos de como o Legal Operation melhorou na eficiência, na eficácia, atuou como essa camada, né, camada oculta por trás do mundo técnico-jurídico? Olha, eu vejo que assim, resumidamente, né, onde é que a gente percebe que o que tem chego pra gente, né, e o que a gente percebe que neste momento é justamente onde a gente está conseguindo, né, trazer, né,
um resultado, né? É justamente na parte de processos. Né, olhar para o ambiente de processos daquele cliente, né, e falar, realmente aqui a gente consegue melhorar, consegue otimizar, né, e nessa estruturação do portfólio de tecnologia, né, tanto que eu gosto muito, né, uma das coisas que quando eu chego na Deloitte ali, uma das coisas que eu gosto muito é a abordagem que a gente faz chamando de Tech for Legal, né, veja que não é Tech Legal, é Tech for Legal. Por quê? Eu falo que isso é uma coisa que me agrada e parece que é um negocinho de nada, mas tem um porquê. É justamente por entender que não existem tecnologias ou ferramentas exclusivas para o jurídico. Sim. Aliás, se a gente fosse muito sincero, as ferramentas e tecnologias que a gente tem hoje, elas não nasceram, né, no ambiente jurídico. Né? O Analytics, né, as ferramentas Analytics, por exemplo, elas não nasceram para o jurídico. A gente empresta isso, né, de outros lugares. Então eu gosto muito dessa ideia, por quê? Porque eu acho que isso abre muita perspectiva. Né? E quando nós conversamos com os nossos clientes, eu acho que isso abre também a perspectiva e fala, olha, a gente está falando aqui talvez de usar uma tecnologia que a princípio não teria uma relação direta, né? Você não faria uma relação direta com um ambiente jurídico, mas ela é totalmente, né? Ela é totalmente aplicável. A gente viu isso, por exemplo, quando a gente fala de legal design, né? Ou seja, design, né? Quando a gente olha, né, a abordagem de design ali, em algum momento a gente olha e fala, puxa, essa abordagem dá para ser utilizada dentro do ambiente jurídico. Trazendo isso para o mundo de tecnologia, a gente percebe isso, fala, não, essa tecnologia aqui que a princípio a gente pode não trazer uma relação direta, não, ela é aplicável. Então, né, resumindo aqui, hoje a nossa atuação, a gente percebe isso muito nessas duas, né, os resultados muito nessas duas frentes, né, ou o endereçamento das necessidades muito dessas duas frentes, processos, né, como estruturar melhor os processos, né, redesenhar os fluxos, né, e como é que eu estruturo isso, né, do ponto de vista de tecnologia e uso de tecnologia. Importante que se diga também, né, a Deloitte, ela hoje eu diria para você que a única consultoria no Brasil que traz esse conceito de Legal Ops as a Service nas três pontas, né? Porque a Deloitte ela tem uma frase ali que eu gosto muito, que é, né, nós transformamos sua operação de ponta a ponta, né? E o nosso objetivo dentro do Legal Ops, do Legal Operate, melhor falando, é justamente cuidar da operação do escritório ou do departamento do ponta a ponta. Não é só fazer a consultoria, não é só fazer a implementação de uma ferramenta ou de um processo, mas é operar isso para o cliente. E eu gosto de trazer, né, sobre isso, faço dois comentários, né? Eu trabalhei muito tempo no corporate, né? E a gente sabe que muitas vezes, quando você tem uma abordagem feita por uma consultoria, né, um dos grandes problemas é que a consultoria ela te dá um playbook, né, mas ela não está ali para implementar e para operar, né? Isso vai sair também no artigo, tá, Lívia? Eu brinco que é a questão da... Sabe a assembleia aquela história da Assembleia dos Ratos? Né? Tem um gato aqui na região, ele tá dificultando a nossa vida, né? E como é que fica? Até que um rato levantar a mão e fala, vamos pôr o sino, né? Legal, sensacional, excelente ideia, por que a gente não pensou nisso antes? E tá todo mundo fechado, até que eu brinco, eu falo, deve ser um rato que ficava lá no fundo, né? E fala assim, mas é uma pergunta, quem coloca o sino no pescoço do gato? Quem coloca o guiso no pescoço do gato? Comparando, muitas vezes, a experiência que a gente tem, a experiência que a Deloitte quer trazer é justamente de colocar o sino no pescoço do gato. Então, assim, eu não quero ser apenas o cara que vai fazer a consultoria, eu não quero ser apenas o cara que vai implementar um fluxo ou uma ferramenta. Eu quero operar para você. Né? A minha relação com você é uma relação de continuidade e de responsabilidade. Né? Eu quero estar junto com você,
Né? E a Deloitte tem feito isso ao longo dos anos aqui no Brasil. Né? A gente tem experiência de operate em várias indústrias, em várias frentes. E agora a gente está trabalhando, né, por sorte, e isso me deixa muito contente, poder participar da construção disso lá dentro. E o advogado, o profissional que deseja começar a atuar nessa área, o que você dá como sugestão para ele? Pô, difícil, cara, porque todo mundo faz essa pergunta, né? Assim, e eu acho que isso fala muito sobre o nosso entendimento, né? Porque a gente busca realmente soluções encapsuladas. Me dá um curso, né? Eu quero fazer Legal Ops, é um curso, né? Então, a gente tem curso no mercado, eu dou aula em alguns cursos, né? Tem pós-graduação que tem a matéria de Legal Ops e tudo mais. Mas o caminho que eu então, vamos lá. Acho que hoje, diferente do que a gente via em 2018, acho que você já tem conteúdo no mercado, você já tem livro, você já tem curso que te ajudam a entender o que é o Legal Ops, o ambiente de Legal Ops, onde é que você pode atuar. Então, você já tem um caminho aqui. O segundo ponto é você entender qual é a necessidade também de onde você está atuando. E isso é importante. Porque, veja, não é uma receita de bolo, né, em que eu vou dizer assim, olha, faça isso, e se você pegar isso para o escritório A vai funcionar, para o B, não. Por quê? Porque as realidades são diferentes, as indústrias são diferentes, né? Então, veja aquilo que a gente estava falando. Tem empresas, por exemplo, vou falar de departamento jurídico, onde eu acho que eu posso transitar um pouco melhor. Tem departamento jurídico que são departamentos jurídicos que têm um problema muito focado em contencioso. A operação jurídica, o Legal Ops, é contenciosa. Ele está voltado para o contencioso. Então, aqui talvez você tenha que pensar realmente em questões mais voltadas para analytics, para questões relacionadas a automações, né? Uma perspectiva mais focada em como dar celeridade e eficiência aos processos e eficácia aos processos de identificação de causa raiz, esse tipo de coisa. Outro departamento pode ter uma realidade muito mais focada em consultivo. Então, o Legal Ops aqui talvez atue sob uma perspectiva de falar como é que eu faço com que as demais áreas da empresa consigam acessar o jurídico rapidamente para ter a resposta, para ter eventualmente uma resposta a uma consulta de uma maneira mais rápida, ter acesso mais rápido a eventualmente, por exemplo, a contratos, sem que isso necessariamente tenha que ficar ali no jurídico, né? Passando ali por um advogado para que ele olhe, né? Eu sempre gosto de dar o exemplo do NDA, né? Não teria porquê, é algo que é um template ali. Então, como é que você... Então, o conselho, se é que conselho a gente pode dar, dizem que se conselho fosse bom a gente não dava, vendia, né? Mas assim, avalia o teu ambiente também, porque o teu ambiente pode ir também te direcionando, o ambiente que você está e o ambiente onde você quer chegar. Porque o ambiente que você está, está, ele pode te direcionar para as questões em que você tenha que buscar uma formação mais técnica nisso. Mas eu também quero, e talvez isso tenha uma relação mais direta com quem hoje desempenha uma função de head na sua área numa área de Legal Ops, ou esteja construindo isso. Lembre-se, né? Não, vamos dizer assim, não esqueça daquilo que a gente está comumente chamando agora de soft skill ou de skills comportamentais. Porque a gente foca às vezes muito no técnico, e eu sempre gosto de dizer isso. Hard skill, a gente fala tanto de automação, medo, não sei o que lá. Lembra? Hard skill, automação é técnico. Técnico, a tecnologia pode, né, reproduzir muito rápido, a gente sabe disso. Sim. Né? O que vai nos diferenciar são as nossas habilidades relacionais, nossa capacidade de decompor o problema em aspectos menores, né, de fazer essa correlação, né, de saber mediar conflito, de saber lidar com os aspectos negociais. Então eu falo, olha, invista nisso também. Né? Eu, na minha experiência, por onde eu passei, me mostrou o seguinte, né? Muito do que você faz, principalmente numa área que é relativamente nova, como Legal Ops,
em que você vai precisar de investimento, por exemplo, você vai precisar justificar, né? A gente falou de equipe multidisciplinar, então em algum momento você vai precisar justificar ou a contratação de um profissional que não é advogado, ou de um profissional advogado, mas que tem uma competência diferente, ou ainda contratar uma empresa, contratar uma consultoria para fazer isso, você vai ter que negociar. Né? Então você precisa aprender a negociar. Tem um professor meu que falava que negociação seja talvez a mais hard de todas as soft skills. Né? Mas dando esse exemplo, você vai precisar aprender a negociar. Então não esqueça isso, né? Não perca isso de vista, né? E desenvolver essas competências, né? Não perca de vista a possibilidade, peça ajuda, né? Feedback, não só feedback, mas assim, procure pessoas no mercado. Eu acho que hoje a gente vive um cenário que é muito bom, em que as pessoas estão muito dispostas a compartilhar, né? Então assim, e acho que aqui eu vejo que departamento jurídico leva mais vantagem que escritório. Sim. Porque departamento jurídico é muito mais comum você fazer benchmarking em departamento jurídico do que escritório. Mas você que é o profissional, puxa, olha, né? Quem são os profissionais, quem são aquelas pessoas que você olha e que de fato tem um trabalho consistente. E aqui eu acho que é o ponto que eu queria falar sobre Legal Ops e não queria esquecer de falar sobre isso, que é o seguinte, quando você perguntou sobre controladoria, Legal Ops e tudo mais, eu falei, olha, eu acho que um ponto, talvez mais do que o nome propriamente dito, seja nós entendermos o seguinte: como o Legal Ops hoje vive um boom, né, e que bom, né, que isso está acontecendo, é claro que as pessoas começam a olhar para isso e diversos profissionais começam a olhar para isso e de repente, puxa, pode ser um caminho que eu vou conseguir me desenvolver e tudo mais, né? Eu brinco que né, eu me lembro quando a gente falava por exemplo, de blockchain alguns anos atrás, blockchain ia salvar o mundo, né? Isso. Tudo ia ser, né? E hoje a gente entende que é diferente, tem uma série de questões, e acho que isso vai normalmente acontecer também com a questão de Legal Ops. Você vai ter profissionais que vão se identificar, que vão ser mais vocacionados para isso, né? Eu como advogado, óbvio, eu tenho todo o conhecimento jurídico, tenho a formação técnica, né? Sou especialista em direito civil, direito do consumidor, né? Mas óbvio, eu encontrei até aqui eu encontrei minha vocação, que não vai ser única, né? A gente fala que hoje já se fala que a gente pode ter até quatro carreiras ao longo da vida, né? E é importante lembrar que essas carreiras não negam necessariamente a anterior, mas elas vão se construindo a partir da anterior. Então, assim, puxa, eu tô vocacionado nisso aqui e tal. Vamos, né? Você não se eu me encontrei nisso aqui, então a gente vai ter esse momento dessa redução. O que eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado agora é não confundir. E isso é o essencial, mais do que o nome. Projeto com a área. Que a gente vê muitas vezes assim, eu tenho um projeto de operações legais. Mas o que vai determinar se você tem uma área de operações legais é a constância e a consistência. Que é contínuo, né? Exato. Não tem início, meio e fim. Né? Você tem início, na verdade. E tanto que a gente fala, é o ciclo de melhoria contínua, né? Ele tá ali inserido. Então, assim, acho que a gente tá nesse momento, né, em que a gente começa a falar, cara, o que vai definir essa área? O que vai definir se ela existe ou não é a sua consistência, é a sua constância, é ser contínua. Então, dito isso, você já tem formação técnica, tem muito material acessível, que bom, né? Tecnologia, né, permitindo esse acesso, né, pra gente ali fora, né? Tem muito material do CROC que está disponível, você não precisa ser necessariamente associado, tem material na ECC que está disponível, você não precisa necessariamente ser associado, né? Você já tem material no mercado brasileiro, cursos e publicações, né? Tem um livro primeiro livro com selo da B2L, Sim. que é sobre Legal Ops, sobre Legal Operation. Ajudei a coordenar o Bruno, a Tainá, o Paulo Samico. Exatamente. Tá bem bacana lá. Tem vários artigos falando sobre o Legal Ops. Exatamente. Tem o meu, inclusive. Tem lá, do Paulo também. O meu também. Verdade. Então, você já tem material, né? Então, assim, bom, você tem aqui para entender a atuação. Entendida o campo de atuação, olha para a tua realidade.
E talvez aqui você precise sim olhar e falar, puxa, talvez aqui eu vou me direcionar mais para projetos, eu vou direcionar mais para analytics, eu vou direcionar mais para processos, eu vou direcionar mais para gestão financeira, né? E, por fim, não esqueça das tuas habilidades relacionais, principalmente quando a gente está falando de head, né, de alguém que está numa posição de liderança, porque você vai precisar negociar, você vai precisar defender orçamento, você vai precisar defender recurso, e você não consegue isso se você não tiver habilidade relacional. Então, invista nisso também. Sobretudo entender interesses e necessidades. Quando você entende isso, você consegue ali fazer o casamento, né? E aí defender o seu ponto de uma melhor maneira. Viu, pessoal? Isso é muito interessante porque você tem a parte técnica, que é importante, mas tem a parte também que é a parte mais relacional, mais relacionada a soft skills, que também é essencial, especialmente se você tem um cargo de liderança. Paulo, gostaria muito de agradecer. Você Eu que agradeço. Sucesso aí nessa missão aí na Deloitte, né? Você é um grande exemplo aí de Legal Operations, né? Tá liderando também o Club, que é uma comunidade muito importante, que tá levando essa matéria. A gente teve nos eventos da B2L a participação da Meryl Carroll, né? Da Jennifer. Foi muito bom, foi sensacional. E esse ano também a gente vai ter lá um painel também falando sobre o tema. Então, assim, é um prazer gigantesco estar com vocês. Pessoal, não se esqueça, todos esses temas que a gente está conversando nos podcasts, vamos ter lá no dia 1º de agosto, Paulo vai estar lá conosco também, né? Então você vai poder conhecê-lo pessoalmente, cumprimentá-lo, tirar alguma dúvida. Se quiser também fazer algum comentário aqui embaixo, fique à vontade. E, Paulo, muito obrigado mesmo, hein? Obrigado, Daniel, obrigado, Lívia, obrigado aqui a B2L Talks pela oportunidade. É um prazer falar com vocês, né? É um prazer falar com você que está nos ouvindo, e eu sempre gosto de colocar isso, né? Acho que hoje o recurso mais importante que a gente tem é tempo. Sim. Se você investiu tempo ouvindo isso, do fundo da minha alma, do meu coração, eu espero que isso tenha feito sentido para você. Eu espero que isso tenha sido, né, que o que a gente conversou aqui e aquilo que eu possa ter trazido aqui tenha feito sentido, e tenha sido de qualidade para você, porque de fato, né, você está investindo tempo nos ouvindo, né? Então eu quero te agradecer, por você ter me ouvido, agradecer pela sua paciência, né? E como o Daniel falou, procura ali o Club nas redes sociais, né? A gente tem a nossa página no LinkedIn e tudo mais, né? Tem meu perfil no LinkedIn também, né? Não gosto de falar só de operações legais, né? A gente pode falar de outra coisa, pode falar de novela, pode falar de série, pode falar de quadrinho, pode falar de jogo de tabuleiro, enfim, né? Tem outras coisas aí que a gente pode conversar, e vai ser um prazer, né? Se isso aqui fez sentido para você, eu fico muito feliz. E agradeço a oportunidade. Obrigado. Vou colocar aqui na descrição, né, os links para que vocês possam ter acesso. Como a gente falou nisso, a gerente ficou maluca mesmo. Tem certeza? Aqui, Paulo Silva 40, para ter 40% de desconto no evento da B2L. Vai estar também aqui na descrição um link para onde você pode adquirir, né? E pessoal, muito obrigado. Mais um podcast sobre o passado, o presente e o futuro do direito. Um prazer gigantesco estar com vocês aqui. Até a próxima. Valeu.